constitui um capital social para essa empresa, mas integraliza o capital social. Coloca esse dinheiro de verdade lá, não é Isso, só no documento do Por contador. que eu estou falando isso? Aquela pessoa que cria uma empresa, que constitui uma empresa e não realiza o capital social, todo o patrimônio dele está à mercê de qualquer coisa que der errado na empresa. Se der alguma coisa errada, você vai responder com o seu patrimônio pessoal. Carrega junto. Carrega junto. Mas se você destacou, você tem como minimizar o seu risco. Então, na Fórmula 1, o que eles fazem para minimizar o risco? Eles aprimoram tecnologicamente o carro, colocam uma peça aqui para proteger a cabeça do piloto, um capacete. Você, empresário, faça isso. Pega o capital social, destaca do seu patrimônio e coloca lá. Por isso que a empresa chama limitada. Limitada a quê? Ao capital social. Se tudo der errado, se o empresário der com os burros na água, qual que é o risco dele? É o capital. Não é o patrimônio dele, pessoal. Ele vai estar limpo, autorizado a empreender, a fazer novo empreendimento. E aí eu vou puxar uma dúvida que muita gente ouvindo sua fala deve ter também. Por que às vezes a gente vê situações de passivo trabalhista, um processo trabalhista, e isso se refletindo na vida pessoal? Às vezes eu já ouvi empresário dizendo assim, aquele, e aí o xingamento, tomou meu carro, tomou minha casa, tomou meu sítio, né? E se eu soubesse, não teria contratado aquele cara nunca e tal. Por que chegou nisso? Como chega nesse nível? Excelente, excelente a pergunta. Como eu destaquei, você destaca parte do seu patrimônio e cria o capital social. O seu risco é aquele. Mas existe uma exceção para essa regra, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Toda vez que o empresário, apesar de ter constituído o capital, integralizado esse capital, e se ele agir de uma forma equivocada ou com a ausência de compliance, ele pode ser atingido. E aí nós temos no tributário, por exemplo, a má gestão da empresa. Ela pode atrair a execução fiscal para a minha pessoa física. O que a gente chamaria de má gestão da empresa que Por poderia exemplo, dar esse tipo de sequência? Ele deixa de pagar o tributo. INSS, FGTS. Exatamente. Então, eu tenho um empregado lá, por exemplo, eu estou pagando o salário dele em dia, assinei a carteira, mas eu não recolho a contribuição previdenciária. Eu não recolho o fundo de garantia de tempo de serviço. Você já assumiu o risco. Exatamente. Aí, bem, eu criei um risco aí. Se no final das contas a empresa, o capital social não for o suficiente para fazer esse pagamento, aonde que o empregado vem buscar, ou a Receita Federal, ou a Receita Estadual vai buscar? Dos sócios? No meu patrimônio, dos sócios. Então, por isso que o compliance... A gente volta no compliance. Você vê que é um círculo vicioso. A gente sempre está falando da conformidade. Eu estou com um processo no escritório exatamente de uma sócia que saiu há mais de 10 anos da empresa, agora veio a ser chamada para impugnar um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos. Não é 2 anos? Não, a norma trabalhista ela pode ser mais. Existe a norma no Código Civil de que quando você sai da empresa, você responde até 2 anos dos atos que aconteceram durante a sua gestão, a sua então, permanência. Mas se o empregado for contratado e ter executado o contrato de trabalho durante o tempo que você era sócio, no direito trabalhista pode ir até o tanto de anos que for necessário. Olha aí. Então, o empresário tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Muitas vezes o empresário, a empresa não deu certo, ele fecha as portas, mas não dá baixa na empresa, não faz nada, ela fica lá. E aí não tem endereço, é um dos motivos para se atingir o patrimônio dele. Ora, o juiz percebeu numa execução fiscal, não tem endereço a empresa, vamos desconsiderar a personalidade e vão atrás do sócio. Aí pelo CPF eles encontram você. Se a gente parar para analisar bem e pôr tudo na ponta do lápis, dá medo virar empresário. Exatamente. Então, muitos empresários não têm noção da atividade de risco que eles estão exercendo.